Como você bem vem acompanhando, o Neymar saiu do Al Hilal para ir jogar no Santos e foi uma transferência que mexeu com o futebol não somente brasileiro, como mundial. Agora foi a vez de Rodrigo o Raio, que recebeu proposta simplesmente irrecusável para trocar o Real Madrid por outra grande potência. E agora do futebol saudita, se o Rodrigo vai aceitar ou não, aí já não sabemos. Convenhamos que se o cara não aceitou propostas de equipes como City e Liverpool, é bem difícil vermos ele migrando do Real para outra equipe, mas a verdade é que o atacante, sendo um dos principais destaques do time do Real Madrid nos últimos jogos, começou a ser sondado pelo Al Hilal. Se você já acompanha aqui há muito tempo, sabe que Rodrigo não é, digamos assim, uma novidade no mercado da bola, ele é alvo constante no mercado. Todavia, agora outra equipe parece ter oficializado, além daquelas já conhecidas como Arsenal, Liverpool, City e United e PSG. De acordo com o jornalista Edu Aguirre, o Al Hilal teria oferecido 300 milhões de euros para fechar com o brasileiro. Na atual cotação da moeda, os valores giram na casa de 1,8 bilhão. Além disso, o Rodrigo também teria direito a um salário de 140 milhões de euros por ano, cerca de 853 milhões de reais. O Al Hilal busca uma nova estrela após a saída de Neymar e tem o camisa 11 do Real Madrid como uma das grandes prioridades. Contratado há uma temporada e meia, Neymar pouco conseguiu atuar na Arábia Saudita. O astro sofreu uma grave lesão atuando pela seleção brasileira e deixou o futebol árabe somando apenas 7 partidas disputadas. Ainda assim, somou 3 participações diretas em gols. Agora o Al Hilal está em busca de um nome de peso. Apesar da grande proposta realizada por Raio, o clube também tem outros jogadores no radar. O Salah, que está em reta final de contrato com o Liverpool, como eu já havia noticiado antes, também segue em pauta. O egípcio inclusive soma números impressionantes nessa temporada. Sob o comando de Arne Slot, Salah já contribuiu com 23 gols marcados e outras 17 assistências, todas fornecidas em 32 jogos. É um dos nomes cotados para a bola de ouro. O governo saudita, através do Fundo de Investimentos Árabes, não quer parar por aí. Outros jogadores também estão sendo sondados. 2 deles foram Courtois e Rudiger, que também são alvos do país do petróleo. O interesse é antigo e foi revivido agora, com novas informações envolvendo Rodrigo. Outro nome que também parece ficar nessa lista chama-se Vinícius Júnior. Ele, que já recebeu a maior oferta de todo mundo, voltou a receber novamente do mesmo fundo de investimento saudita, que sabe que ao perder Neymar perde um pouco da mídia também, que envolve as competições europeias. Por sua vez, o Real Madrid não tem nenhuma intenção de negociar agora Vini Júnior, Rudiger, Courtois e Rodrigo. No entanto, o pensamento do clube é viável para todas as partes. As portas estão abertas. O Madrid entenderia se Rudiger e Courtois, por exemplo, optassem por um grande contrato milionário antes da aposentadoria. É claro que para o Real Madrid perder 4 jogadores em uma cartada só não está nos planos. Por outro lado, a venda de qualquer atleta resultaria em uma grande transferência para o clube. Vinícius Júnior é um dos 3 jogadores mais valiosos do mundo. O valor de mercado do brasileiro é de 200 milhões de euros e os sauditas estão prontos para uma oferta de até 300 milhões, o que poderia mexer com o clube merengue. Mas em se tratando do Rodrigo, em grande fase o valor do camisa 11 brasileiro é de 100 milhões de euros. O Raio tem contrato na Espanha até 2028. O grande ponto é que, além do Al Hilal, o City também segue muito interessado em Góis. Já os valores de mercado de Rudiger e Courtois estão abaixo da média do futebol saudita. Enquanto o alemão é avaliado em 24 milhões de euros, o goleiro belga tem seu preço entre 25 a 26 milhões. Roberto Firmino, especulado no Brasileirão, pode deixar o Al Ahly e novidade vem à tona. O atacante brasileiro marcou a história com a camisa dos Reds e atualmente está no Sauditão. Aos 33 anos, o jogador esteve ligado nos últimos meses em especulações com alguns times brazucas. O principal deles foi o Flamengo, que antes de fechar com o Juninho, sonhou com o camisa 10 do clube árabe, mas as tratativas não avançaram. No entanto, o jornalista Santi Auna trouxe uma informação importante sobre o futuro do brasileiro. De acordo com as informações, Firmino pode deixar o Al Ahly antes do fechamento do mercado. Com isso, diversos clubes devem passar a monitorar a situação do atleta. Com o atacante avaliado em 6 milhões de euros, a tendência é que seu clube exija uma compensação financeira para negociá-lo. No entanto, por conta da sua elevada idade e vontade de deixar o país, seu valor pode ser barateado ainda mais. O contrato assinado por Firmino no futebol saudita o tornou na época o 3º brasileiro mais bem pago do mundo. De acordo com o UOL, sem contar com prêmios ou bonificações, ao longo de seu contrato, o atacante teria faturado cerca de 66 milhões de euros no Oriente Médio. O acordo que o
atleta assinou foi até junho de 26, ou seja, com sua data de chegada em julho de 23. Ele completaria praticamente 3 anos na equipe. Uma possível negociação poderia reduzir significativamente os custos do clube. A contratação de Firmino foi até idealizada por flamenguistas que estavam torcendo por um acordo. No entanto, os altos vencimentos do atleta e o surgimento de Juninho como opção no mercado afastaram uma possibilidade de um acordo. O Corinthians é uma equipe ligada também ao nome do Bob. Agora resta saber se outras equipes do Brasileirão irão demonstrar interesse no atacante de 33 anos de idade, uma vez que clubes como o Corinthians e até o Palmeiras, por exemplo, necessitam de um camisa 9 goleador para fortalecimento do seu plantel. Manchester United topa negociar Casemiro, alvo de 2 clubes grandes brasileiros no mercado. O Manchester United quer se desfazer do Cazé. O volante brasileiro está totalmente fora dos planos de Rubem Amorim. Para isso, os ingleses aceitam dividir um mega salário do brasileiro. Flamengo e São Paulo são interessados no jogador, segundo Fabrício Lopes. Houve inclusive consulta da dupla brasileira. No entanto, por parte do clube carioca, o interesse é apenas inicial. O mesmo pode valer para o tricolor. Casemiro é um jogador muito caro. Por isso, há cautela. Mesmo diante do Manchester United pagando metade do salário do brasileiro, ele ainda seria muito caro para os padrões do futebol nacional. Assim, levaria tempo para os brasileiros conseguirem negociar a volta do lendário volante ao país. Ao lado de Salah do Liverpool, Casemiro é um dos jogadores mais bem pagos da Premier League. Por mês, o salário do volante é avaliado em 9 milhões de reais. Mesmo que o United pague metade disso, ainda seria difícil para Flamengo e para São Paulo. Por parte do Flamengo, o clube poderia ver em Casemiro um plano B para Jorginho do Arsenal, que é a prioridade, deseja jogar no Brasil e negocia para um acordo. No entanto, os ingleses Gunners não querem perdê-lo nesse momento, ou seja, os dois volantes são caros e complexos para o clube carioca. Relatos também constam que a preferência de Cazé poderia ser ficar no futebol europeu, com a Roma sendo o possível destino do mesmo. Isso permitiria que até o final da temporada ele seguisse com seus ganhos. Casemiro não conseguiu render nem perto do esperado pelo torcedor do Manchester United. Ele foi contratado junto ao Real Madrid, no auge, há alguns anos, mas o resumo final da sua passagem em Old Trafford será abaixo. Com a saída de Casemiro, os ingleses esperam ir ao mercado em busca de uma reposição, já que teriam um grande alívio salarial na folha de pagamento, além de não ter problemas com o fair play da Premier League. Arthur Melo escolhe entre Corinthians, Santos e Girona e fecha acordo com o novo clube. Meio-campista estava fora dos planos da Juventus e agora terá um novo destino. Corinthians e Santos são alguns dos clubes do futebol brasileiro ligados ao nome do meio-campista Arthur. Revelado pelo Grêmio e somando passagens por clubes como Barcelona e Liverpool, o meio-campista estava fora dos planos da Juve. Arthur esteve emprestado à Fiorentina na temporada passada, onde conseguiu um bom desempenho. Assim, havia a expectativa de voltar a atuar pelo gigante de Turim, mas o Thiago Motta, técnico da Juventus, optou por não utilizá-lo. Dessa forma, uma saída começou a ganhar mais força e agora está perto de ser anunciada. Conforme noticiado pelo jornalista Fabrício Romano, Arthur deve ser anunciado pelo Girona nas próximas horas. Já até existe um acordo verbal entre as partes. Ainda de acordo com a publicação, o jogador já se prepara para realizar exames médicos. Fabrício Romano destaca que o brasileiro também recebeu uma proposta para jogar com Neymar no Santos, mas optou por voltar ao futebol espanhol. Arthur foi contratado pela Juventus na temporada 2021, tendo disputado 32 jogos naquele ano. Porém, o jogador nunca conseguiu se consolidar na equipe italiana, tendo acumulado empréstimos nos últimos anos. Pelo Liverpool, acabou disputando somente um jogo. Dessa forma, nos últimos dias, muito se falou sobre uma eventual volta ao Brasil. O próprio Fabrício Romano chegou a noticiar que as negociações com o Peixe estavam avançadas, porém o destino será a Espanha. O Corinthians, conforme apurado pela UOL, também teria sondado a situação do jogador, mas nada avançou. Agora o Timão precisará focar em outros nomes para reforçar o elenco de Ramon Dias. Revelado pelo Grêmio, Arthur iniciou muito bem a carreira profissional. O meio-campista, que chegou a ser comparado com Iniesta em um determinado momento, foi um dos grandes destaques da equipe na campanha do título da Libertadores de 2017. Campeão da Copa do Brasil com o Flamengo decide jogar na Europa e saída do Fla pode acontecer nessa data. O time carioca definiu em que data pretende fechar a venda para a saída do atleta. O Flamengo tem feito negociações pontuais no mercado da bola e até o presente momento já anunciou 2 nomes, Danilo e Juninho. O segundo inclusive já estreou com o manto sagrado, enquanto o outro ainda aguarda o bid. Outro que também parece estar próximo do clube é o meio-campista Jorginho do Arsenal. Algumas fontes dão conta de que o ítalo brasileiro já aceitou as bases salariais com o time da Gávea e aguarda
a liberação dos Gunners. Não obstante, além de reforços, a equipe do Rio de Janeiro também deve perder nomes importantes ao longo do ano. Um deles é o ainda jovem lateral direito Wesley, que está sendo muito cobiçado na Europa. Um dos principais interessados no atleta é o Zenit da Rússia, que, segundo o jornalista Pablo Rafael, subiu os valores de sua proposta pelo jogador após uma recusa do Mengão. Entretanto, a fonte destaca que mesmo com os ursos dispostos a gastar, o negócio não deve acontecer. Isso porque o Wesley, embora já tenha decidido ir para a Europa, prioriza jogar em uma das principais ligas do velho continente. Outro fator que conta e acaba pesando contra é o desejo da diretoria do Fla. Ciente do interesse de Wesley de atuar na Europa, o clube até topa negociá-lo, mas apenas em julho, ou seja, na próxima janela europeia. O Wesley está com 21 anos e possui vínculo com o mais querido até dezembro de 2028. Para vendê-lo, o clube carioca pede algo em torno de 25 a 30 milhões de euros, valor que o Zenit considera pagar. Em 2024, o ano que teve sua reviravolta no Flamengo, o lateral atuou em 51 jogos e distribuiu 2 assistências. Já na nova temporada, o jogador fez um único jogo até aqui. E o Super Santos tá demais após trazer o Neymar. Dois nomes muito conhecidos vieram à tona, simplesmente Ganso e Paredes. E o próprio fator Neymar pode influenciar a saída definitiva de um velho conhecido. Esse aí jogou ao lado do Ney e você certamente lembra dele. Eu estou falando do Ganso. Pois é, o Flu já iniciou a temporada com os primeiros jogos do Carioca, mas enquanto o técnico Mano Menezes vem fazendo ajustes no estadual, a diretoria trabalha nos bastidores visando o resto da temporada. Até agora o tricolor das Laranjeiras contratou 7 jogadores, mas se há uma movimentação por chegadas, a diretoria também se preocupa com possíveis baixas. Com o assédio do mercado e alguns vínculos a renovar, o Flu vem se preocupando com Arias, Cano e Ganso. Dentre eles, o último caso de Ganso é que requer um cuidado maior, já que as conversas pela renovação travaram. Na espreita, o Santos monitora o impasse entre Fluminense e jogador, que tem contrato até dezembro. O time paulista com o Neymar agora não desistiu de Ganso, e de acordo com informações do Meu Peixão, o craque ex-Barcelona pode desequilibrar nas conversas. Isso porque Neymar poderia convencer o meia do Flu a voltar para casa. Ainda de acordo com o perfil, o Santos vem acompanhando de perto a situação, sonhando em reeditar a dupla que fez sucesso entre 2009 e 2012. Vale lembrar que Ganso foi diagnosticado recentemente com uma miocardite leve. Por conta disso, o atleta está afastado dos treinamentos por até um mês. Caso o meia não tenha um problema grave de saúde, o Santos deve voltar à carga. Seria muito bacana ver o Santos tendo Ganso e Neymar novamente. Além da mídia que o Neymar já traz por estar, e claro, pelo futebol que Neymar tem, ambos juntos poderiam reeditar uma parceria incrível, fazendo desse Santos uma coisa mágica de se ver. É claro que já estão mais velhos, não tem mais o mesmo nível de futebol daquela época, mas seria interessante demais. Vamos dizer que seria uma das coisas mais legais de se ver no futebol em 2025. Ah, e se Neymar pediu, o Santos vai atrás, né? A equipe santista fez proposta agora a Paredes, ex-PSG e atualmente na Roma. Os caras estão com moral, acabaram de trazer o Neymar, e é claro que Neymar vai para os caras da brodagem também. Então o Santos começou a sondar o meio-campista Leandro Paredes, atualmente na Roma, que recebeu a oferta do Peixe nos últimos dias. E segundo apurado pela ESPN Argentina, o ex-atleta do PSG é muito amigo de Neymar, e ainda seria um pedido especial do craque para chegar à Vila Belmiro. Diante disso, o Santos decidiu procurar o meio-campista argentino e o enviou uma proposta de contrato por 2 temporadas. Os valores de salário giram em torno de 4 milhões de euros por ano, cerca de 24,5 milhões de reais a cada temporada. Ainda de acordo com a ESPN Argentina, Paredes deu a seguinte resposta a Neymar: "Estou esperando pelo Boca Juniors." Vale lembrar que o meio-campista já declarou diversas vezes que é torcedor fanático do Boca e espera a equipe chinesa. Paredes está atualmente na Roma e tem contrato até junho de 25. Os italianos avaliam o meio-campista em 10 milhões de euros, aproximadamente 61 milhões de reais. O jogador da seleção argentina tem 30 anos e na atual temporada registra 17 jogos pelos Giallorossi, com 1 gol e 2 assistências. Certamente a ida de Paredes poderia fazer uma senhora diferença para a atual realidade do Santos Futebol Clube, tanto pela sua grande qualidade como pelo fato de que estaria empenhado em jogar ao lado de Neymar, fazendo do futebol brasileiro uma Master Liga realmente fenomenal. Florentino Pérez toma decisão após Kimmich do Bayern ser oferecido ao Real Madrid. O alemão de 29 anos vê o clube merengue como uma grande oportunidade na carreira. O Real está ciente sobre o desejo de Kimmich em jogar no time de Ancelotti. Na Alemanha, o volante está em fim de contrato. Na Inglaterra, o Liverpool o vê como o substituto ideal de Alexander-Arnold, rival do clube merengue. O Kimmich é uma grande oportunidade de
mercado para os gigantes europeus por estar em fim de contrato. Além disso, tem uma boa idade, 29 anos, embora seja um jogador caro, com um salário anual de 16 milhões de euros. Florentino já tem uma decisão concreta sobre a chegada do alemão, não haverá acordo. Segundo informações do portal El Gol Digital, o presidente merengue tem outros planos visando o futuro do clube. O presidente do Real avalia Kimmich como um grande jogador, mas os planos de Pérez é por atletas jovens, sejam eles da base ou do mercado europeu. A política merengue foi alterada com o passar dos anos. Outro ponto é a presença dos atuais meias no elenco de Ancelotti. O Kimmich poderia ser visto como o substituto perfeito de Toni Kroos ou Modric, mas Dani Ceballos vem dado conta do recado. Entre o espanhol e o alemão, a preferência é pelo que está no elenco, tanto por adaptação e tempo de casa. Em junho, o Real Madrid irá às compras. Arnold do Liverpool é a prioridade. Davies também é um alvo e, diferente de Kimmich, está em negociações para vestir as cores brancas em 25-26. Florentino Pérez também estuda contratação de atacante, um centroavante. O entendimento é que o time precisa de um novo Roselu. O nome de Cesco é avaliado. Gostou de chegar até aqui? Deixa o like, se inscreva no canal e mais um vídeo de Mercado da Bola se encerra. Eu vejo vocês no próximo vídeo que vier e você sabe que não vai demorar. Até lá, valeu!